Olá, meus queridos irmãos, irmãs e amigos em geral. Pela graça de Deus e só pela graça de Deus, novamente estamos juntos para mais uma nova oportunidade de estudos da e na Palavra de Deus. Confesso que é com grande alegria que voltamos a nos reencontrar com este objetivo. Por isto, recebo os cumprimentos fraternais da 8ª Igreja Batista Filadélfia de Curitiba, que é a patrocinadora deste programa evangélico, bem como de seu ilustre pastor Luiz Pedroso. Hoje estudaremos mais uma lição importante, desta arte, da autoria do ilustre pastor Cléo Harrison Bloch, e que tem como título, abro aspas, Características de um cristão prudente, fecho aspas. Então, quais são os objetivos da presente lição? Respondo. Primeiro, conhecer a parábola dos dois alicerces, seus ensinos e as aplicações na busca de uma vida com atitudes prudentes. Também perceber que a vida espiritual e material do cristão é como a construção de uma casa, que fundamentalmente necessita de um bom alicerce. E, por fim, praticar, observando que tem sido o alicerce da nossa fé? Será que corremos o perigo de viver uma religiosidade sem uma vida íntima com Jesus Cristo? Vamos ao textuário. Está lá no livro de Salmos, capítulo 95, versículo 1. Abro aspas. Venham, cantemos ao Senhor com alegria. Aclamemos a rocha da nossa salvação. Texto bíblico inspirativo da nossa lição. Encontra-se em Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 29. Abro aspas. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. A introdução desta lição tem a seguinte descrição. A parábola que estamos estudando é chamada de similitude dupla de antítese. Título curioso, pois transmite uma mensagem através de uma comparação
de opostos. Isso acontece para que seja possível comunicar efetivamente sua mensagem. Tanto Mateus como Lucas apresentam essa parábola logo após o Sermão do Monte. E seu objetivo exortativo é levar os ouvintes à obediência. O tempo futuro apresentado no texto da versão Almeida, revista e atualizada, com a expressão, abro aspas, será comparado, fecho aspas, indica a ideia de um juízo escatológico, ou seja, no final dos tempos. Logo, poderíamos definir que o que Jesus nos ensina é que nossa vida como discípulos é norteada por um processo contínuo de ouvir as suas palavras e obedecê-las. Este é o centro do Evangelho. Seria loucura não ouvir as palavras do Mestre. Mas talvez loucura ainda maior é ouvir e não obedecer. Infelizmente, isso é totalmente normal em nossos dias. A maioria das pessoas vive essa loucura. E mais surpreendente ainda, muitos que fazem parte do rol de membros de nossas igrejas vivem essa realidade. É por isso que Jesus afirma que a porta é estreita, conforme registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14, que leio, abro aspas, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e estreito o caminho que conduz à vida. E poucos são os que a encontram. Fecho aspas. Jesus nos convida a construirmos nossa casa com atitudes de sabedoria e prudência. É sobre isto que vamos estudar nesta lição. Então, vamos ao tópico número 1, que trata sobre fundamento ou aparência. Na época de Jesus, as casas frequentemente de 2 pavimentos eram construídas com os mais variados tipos de materiais. Conforme a disponibilidade do local, eram utilizadas pedras, o que era mais comum, tijolos de barro, como no caso do Vale de Saron, e ainda mais raramente areia. Nesse último caso, geralmente as casas seriam bem mais frágeis. Contudo, independente do material usado para sua construção, suas bases, seus fundamentos eram feitos de rochas. Na parábola em questão, Jesus utiliza a construção de uma casa como símbolo de vida. A comparação de uma casa com a vida é perfeita. Numa casa, o que todos veem exteriormente é de fato o essencial. Podemos ver uma linda casa, avaliar a mesma por seu tamanho e arquitetura, nos impressionarmos com seu luxo, mas é possível que numa casa simples, em uma pequena vila, viva uma família feliz. Ao passo que numa casa luxuosa,
Não. Portanto, o fato é que as aparências de uma casa ou de uma pessoa podem nos levar a enganos. Jesus fala exatamente do que de fato é importante na construção de uma casa. Seu fundamento. Não quer dizer que sua beleza exterior não pode ser levada em consideração no nosso dia a dia. O cuidado com a nossa saúde e a nossa higiene tem seu devido valor. Paulo escreve que aquele que destrói o templo do Espírito Santo será destruído por Deus, conforme registrado na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17, que leio, abro aspas. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Porém, o mais importante sempre será o fundamento. A preocupação com a aparência está focada no presente. A higiene de hoje não vale mais para amanhã. A beleza de hoje, a saúde de hoje, não me garante o amanhã. A casa limpa ou pintada hoje pode ser a casa suja ou desbotada amanhã. Entretanto, o fundamento bem construído será para o futuro. Os tolos valorizam apenas o hoje e as aparências. Os sábios valorizam o fundamento, os princípios. A lição de Jesus sobre a construção da casa é um convite à reflexão sobre nossas prioridades. Enquanto muitos se concentram nas aparências externas, como saúde, beleza e status, ele nos lembra que o essencial é o fundamento, os princípios que sustentam nossa vida. Aplicação para a reflexão. Você tem tido a firmeza de quem construiu sua vida sobre o fundamento da fé em Cristo? Ou será que você tem valorizado apenas a aparência? Vamos ao tópico 2, que fala sobre bonança ou tribulação. A força destrutiva das águas, principalmente por inundações, era bem conhecida pelas sociedades antigas, mesmo em áreas áridas. Chuvas torrenciais podiam causar enxurradas que desciam montanhas e colinas, arrastando tudo em seu caminho. Na Palestina, a estação chuvosa acontecia entre o mês de outubro e o mês de março, com as chuvas mais intensas ocorrendo no mês de janeiro. A intensidade das chuvas na Palestina, pela brevidade do período, frequentemente gerava deslizamentos e enchentes. Chuvas caem sobre bons e maus, conforme registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 45, que leio. Jesus diz, abro aspas, para que sejais filhos do vosso Pai, que está nos céus, porque faz que o sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre os justos e os injustos.
Sobretudo, há tempos de bonança e tempestades, paz e tribulações. Por isso é que nossa casa deve sempre estar preparada para toda ocasião. Tempos de paz, mas também tempos de guerra. E é exatamente nos dias mais sombrios que nossa fé é provada. Em tais momentos, independentemente da cor e fachada da nossa casa, serão os fundamentos que a manterão em pé. As tempestades representadas pela chuva, os ventos e os rios que transbordam, são as dificuldades, tentações e tribulações que todos enfrentamos. A questão central da parábola é: qual será a nossa resposta quando esses desafios aparecerem? Se a nossa vida estiver alicerçada na rocha, ou seja, em Cristo, em seus ensinamentos, seremos capazes de resistir e permanecer firmes. Caso contrário, seremos abalados e nossa casa desabará. É nos momentos de tribulação que se revela se construímos na rocha ou na areia. Aplicação para a reflexão. As tempestades da vida são inevitáveis e vêm para todos, mas a diferença está nos fundamentos. Quando nossa vida está alicerçada em Cristo e seus ensinamentos, temos a força necessária para resistir às dificuldades. Vamos ao tópico terceiro, que diz o seguinte: ouvir e obedecer. Apesar de entendermos através dessa parábola que precisamos construir nossa casa, ou seja, nossa vida sobre Jesus Cristo, que é a nossa rocha, a ideia principal desse texto gira em torno da prudência e da insensatez. Assim como é prudente construir uma casa sobre um firme fundamento, é extremamente sábio e prudente ouvir e obedecer às palavras de Jesus. Não fazê-lo é total loucura e insensatez. Vale algumas reflexões sobre ouvir e obedecer. Ouvir. É absolutamente importante que o ser humano ouça a mensagem do Evangelho. O apóstolo Paulo escreve, abro aspas, consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo, fecho aspas. Encontramos isso na carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 17. Agora vejamos o que Jesus fala. Abro aspas. Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Encontramos isso no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 47. E ainda, e ele respondeu: antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Encontramos esse registro no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 28. Obedecer
Jesus caracteriza ouvir sua palavra e não obedecer como um ato de loucura. Isso está registrado no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 22, que nos adverte, abro aspas, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos, fecho aspas. Vejam ainda o texto registrado no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23, que leio. Jesus respondeu, se alguém me ama, obedecerá à minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos moradas nele. Temos inúmeros versículos bíblicos que nos afirmam esse princípio. E ainda, a Bíblia nos ensina que pregar o Evangelho é também um ato de obediência, para que outros ouçam, conforme registrado no livro de Romanos, capítulo 10, versículos 13 a 15, que leio. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Jesus nos chama a ser como o homem prudente, que pratica as suas palavras. A sabedoria de construir a vida sobre a rocha é demonstrada em ações práticas. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar, perdoar, amar uns aos outros, viver com integridade, praticar a justiça e a misericórdia. Aplicação para a reflexão. Assim como o homem prudente constrói sobre a rocha, nossa vida deve estar fundamentada em ações práticas que refletem os ensinamentos de Cristo. Vamos à conclusão. A parábola da casa sobre a rocha nos desafia a refletir sobre onde estamos construindo nossa vida. Ouvir as palavras de Jesus é importante, mas obedecê-las é essencial. Quando escolhemos ser sábios, alicerçando nossa vida em Cristo, enfrentamos as tempestades com firmeza, sustentados por uma base inabalável. As aparências podem enganar, mas os fundamentos revelam nossa verdadeira essência, que nossas escolhas diárias reflitam sabedoria e prudência, e que nossa vida seja um testemunho vivo do poder transformador do Evangelho. Que o Senhor, através do Espírito Santo, nos ajude. Amém.